Ei, queridos, eu sou a Grazi, Oi, pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? aqui no canal Gratidão e Graça. E nós vamos falar hoje sobre herança. Mas não é a herança que o seu pai ou a sua mãe possa deixar para você. É outra herança que eu tenho certeza que você vai querer saber. Porque é algo extraordinário. Tema de hoje: não abro mão da minha herança. Não é uma herança que a gente pode deixar aqui fisicamente e ela acaba, né? Uma herança eterna, uma herança que pode durar, que vai durar a eternidade, né? Sim. Talvez nesse momento você esteja querendo saber como que eu recebo isso. Se é minha herança, é meu, eu quero. Você recebe reconhecendo quem é o seu pai. Porque para receber essa herança é necessário um reconhecimento de quem é o meu pai. O meu pai, o meu Deus, que deu o seu filho por amor de nós, o meu amor por você, por mim, por você. E ele tem uma herança linda para nós. Antes de você entrar falando sobre herança, eu acho importante a gente falar desse relacionamento, né? Como é que é esse relacionamento com Deus? E ele basicamente é dividido em duas partes, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, só para a gente poder trazer um exemplo, quando alguém tinha algum pecado, alguma coisa que precisava de um perdão, ele tinha que pegar um cordeiro puro, perfeito, imaculado e oferecer aquele cordeiro em sacrifício. E aquele cordeiro ele servia para quê? Ele servia para perdoar o pecado que aquela pessoa havia cometido. Então era um relacionamento mais distante. Você precisava de algo ali para você poder se aproximar de Deus. E no Novo Testamento a gente vê Jesus vindo como Filho de Deus, que ele, mesmo sendo sem pecados, imaculado, ele passou ali na cruz. E ele ali, o simbolismo da cruz ali naquele momento é o perdão dos nossos pecados. Então é como se ele fosse o último cordeiro. O cordeiro ali mais importante de todos, que não só perdoa os pecados do passado, como também ele tem o poder ali de perdoar os pecados que ainda estão por vir. Olha que coisa legal. E aí mudou o nosso relacionamento com Deus. Eu não preciso mais desse sacrifício. Eu só preciso que a Bíblia fala, né, que se a gente for através de Jesus conversar com Deus, a gente está numa ligação direta. Então, Jesus fala, eu sou o caminho para conversar com Deus. Então, aqui, quando a gente vai falar de herança, Jesus é a forma ali da gente ter esse relacionamento com Deus, a gente está próximo. E aí, eu acho que tudo que vem depois ali, a gente começa a entender como herança daquilo que a gente foi conquistado ali na cruz pra gente. Amém. Se a gente for entender, primeiro, um primeiro ponto, eu tenho uma herança e a gente for buscar, a partir de hoje, receber essa herança, que ela é construída aos poucos, a gente vai pensar assim, o que eu posso fazer na minha vida prática para poder viver isso e receber isso? Ele nos deixou uma palavra ali, uma palavra maravilhosa, como um manual, assim, meu filho, assim é que você deve fazer na tua vida para que você seja o filho que eu amo e para que você me reconheça como um pai. E ele dá ali uma série de instruções e ensinamentos para que a gente possa seguir uma vida com ele, uma vida de pai com filho e de filho com pai. E a gente pode se relacionar com ele do mesmo modo, né? Como um pai com um filho com um pai, por meio da nossa oração e falando com ele. E aí você pode me dizer assim, sobre a palavra, Grazi, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não consigo entender, é muito difícil para mim. E aí a recomendação que nós damos para você é persistência. Persista, continue todo dia, mesmo sem entender, vai lendo, e o pai vai ver o teu desejo de ser reconhecido como um filho e ele vai te ajudar. O relacionamento, ele não vem de um primeiro encontro só, né? Pensa numa pessoa que você tem um contato hoje próximo.
No primeiro dia você não tinha esse relacionamento tão próximo. Então isso que você está falando é legal, porque, eu li a Bíblia, mas eu não entendo. Persista. Você está começando o relacionamento. Oração, não sei como orar. Persista. Continue orando. O relacionamento, ele começa a vir aos poucos. Às vezes uma palavra que você leu e que na primeira vez que você leu você não entendeu nada. Daqui a pouco você, quando vai ler, agora eu entendi. O que é isso? É o aumento desse relacionamento com o Pai. Isso Verdade, é bem legal. Verdade. Porque assim como a gente conversa com o Pai, a gente não precisa usar as palavras mais belas e nem falar de um jeito mais perfeito. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente fala o quê? Do nosso coração. Sinceridade, com né? sinceridade, como uma conversa. E para orar, não é preciso que você fale as palavras mais bonitas. É conversar com Deus. É falar sobre você, sobre o que você anseia. Mesmo que Ele conheça o que você precisa, é falar com Ele sobre o que você precisa, porque Ele gosta de nos escutar. Ele gosta de se relacionar conosco. E se a gente for pegar um segundo ponto, depois de reconhecer que eu tenho uma herança, é a gente entender o que o Guilherme falou. É uma herança que eu recebi do meu pai. É dele. E aí a gente pensar assim, se ele é o meu pai, eu sou um filho. E o pai, o que ele faz por um filho? Ele faz o melhor. E com isso, vivendo uma vida de filho, a gente vai viver uma vida melhor. E Deus vai nos libertar das correntes, das cadeias que nos escravizam. Porque todos nós temos áreas na nossa vida em que nós precisamos melhorar, nos libertar. E como fala a palavra de Deus em Romanos 8,15, escuta só. Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez andardes em temor, temendo, com medo, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que significa Pai, pelo qual clamamos Abba, Pai. E aí a gente vai entender que naquelas coisas que nós vivemos, naquelas áreas que nós precisamos de mudança, de libertação, a gente não está sozinho. A gente tem um Pai tão amoroso que quer nos libertar. E Ele vai trabalhando na nossa vida, libertando das cadeias e correntes, de tudo que nos impede de seguir em frente, de viver uma vida com Ele, de viver uma vida de liberdade, de felicidade. E aí, voltando um pouco para o nosso último vídeo, que se você não viu, eu te encorajo a assistir, que fala sobre mais uma chance, né, de ser feliz. É isso. Quando Deus está na nossa vida, quando a gente recebe Ele como um pai, e nós como um filho que ama o pai, Ele vai mudando o que precisa na nossa vida. E nesse vídeo, no último tópico, a gente fala que Ele nos reconstrói, Ele nos faz nascer de novo, Ele traz novidade por inteiro para nós. E é nesse nascer de novo que as nossas chances de ser feliz, elas se revigoram. Isso é bacana, né? Eu tô pensando aqui, você tá falando, tá vindo assim na minha cabeça. Quando a gente tem um pai próximo, né? E vamos pegar uma criança. Se a criança ela tem alguma coisa que ela precisa resolver, como é que funciona quando você tem um bom relacionamento com o pai? O pai, ele vai chegar e te dar vários conselhos de como, vai te dar um monte de segurança. A criança não se sente sozinha, né? E mesmo quando ela tiver que resolver alguma coisa que ela tá sozinha, ela olha para trás e tá vendo o pai ali dando apoio. Vai lá, continua, você consegue, você pode. Então, é assim também o relacionamento com Deus, né? A gente não tá mais sozinho. A gente sente a presença dele na nossa vida, nos ajudando em todos os aspectos que a gente precisa, dando aquele incentivo, dando aquele apoio. Basta, né, a gente sentir a presença dele na nossa vida, deixar ele realmente fazer parte da nossa vida e a gente criar esse relacionamento com ele, né? Então, assim, é só pra gente exemplificar que é muito parecido e Deus, ele quer ter essa proximidade com a gente. É verdade. Um pai tão amoroso
que nos manda só a palavra e não nos manda apenas a possibilidade de conversarmos com Ele em todos os momentos. Sabe o que Ele faz? Ele manda para a gente um Espírito para habitar no nosso coração, um Espírito consolador. É aquele Espírito que vai estar conosco, nos ajudando a entender a palavra dEle, a escutar a voz dEle. E esse Espírito Consolador é que vai nos fazer, em um certo momento, se você ainda não viveu isso, mas ele vai fazer em um certo momento você se sentir filho, herdeiro verdadeiro. Como fala na palavra de Deus assim, olha, em Romanos 8,16, o mesmo Espírito que Deus manda para nós, para habitar no nosso coração, testifica com o nosso espírito, que nós temos também o espírito pessoal e particular, que nós somos o quê? Filhos de Deus. E aí é esse espírito que vem e que vai nos dar aquela força, aquela coragem de falar assim, eu não estou só, eu estou com meu Pai. Porque nós somos filhos, todos nós somos filhos, mas é necessário para receber essa herança a gente entender e se reconhecer como filhos. Não é verdade? Sentir essa força, né? E aí, como filho, né, a gente também vai padecer, vai ter dificuldades, né? Mas a grande vantagem é que, assim como a gente padece, assim também a gente é glorificado com Ele, né? Então, assim, ninguém está dizendo que a gente nunca vai ter sofrimento, nunca vai ter tristeza, mas o que a gente está dizendo é que os momentos de alegria são muito maiores, porque os momentos de tristeza, os momentos de dificuldade nos ensinam a ser pessoas melhores e nos ajudam a enxergar o quanto a gente precisa desse Pai, e a glória dele, né, compensa tudo isso que a gente passa, a gente passa a ver as dificuldades como aprendizados, né? É verdade. Ele nos manda um Consolador e não é dizer que a gente não vai padecer, que a gente não vai ter problema, a gente vai ter problemas, mas a gente vai ter a certeza e a garantia de que Ele está com a gente. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E na palavra de Deus fala, né? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, em Romanos 8,17. Que é isso que você falou, né? A gente padece com Ele, mas por Ele a gente também é glorificado. E é uma incomparável glória. É uma glória que a gente não consegue mensurar. É uma incomparável glória que nós devemos desejar receber. Porque fala também em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não tem como comparar com a glória que há de ser revelada para mim. Porque é um amor tão lindo e uma glória tão incomparável que não existe nada no mundo que a gente possa falar assim, é parecido com isso. É algo que vai ser revelado para a gente a cada dia. E o que Deus faz é tão maravilhoso porque Ele não muda só a nossa circunstância presente. Ele nos ajuda a viver um futuro melhor com Ele, sendo filhos dEle. E além disso, Ele nos dá uma garantia que não tem fim, uma garantia de viver o eterno, de uma maneira maravilhosa e gloriosa com Ele depois. Então, é um Deus zeloso que cuida do nosso presente, nos ajuda a viver melhor tudo que nós carregamos do nosso passado e nos dá uma garantia gloriosa de um futuro eterno com Ele. E nos manda, né, como falamos, né, uma palavra para que a gente possa meditar, aprender todos os dias, que a palavra de Deus fala, né, que nós devemos meditar na palavra dele, né, de manhã e à noite, todo dia, sempre que possível a gente está, porque quanto mais a gente medita na palavra de Deus, mais a gente se aproxima do Pai e mais a gente se identifica e se reconhece como um filho verdadeiro. E falando com ele, né, orar sem cessar, orar
sempre tá lavando louça e tá ali orando, entregando a Deus o problema. Alguém vai chegar para você quando você chega a esse estágio, né? Se você ainda não está nesse estágio de se sentir aquele filho íntimo, próximo, que fala com o pai, que escuta a voz do pai, porque nós vivemos um processo, né? Cada um tá num processo diferente na sua caminhada, mas assim, quando você chega nesse tempo, as pessoas vão pedir para você oração, vão pedir para você uma palavra, mesmo que ela não fale explicitamente, mas as pessoas vão chegar para você com um problema e é Deus que vai mandar. E Ele vai mandar também palavras para você. E é tão lindo que ser filho, ser reconhecido como um filho, não é uma vantagem pessoal que você vai ter. É uma recompensa maravilhosa de ser transbordante da glória dele como filhos do Pai, do Deus Altíssimo, e você vai poder transbordar isso para sua família. Talvez você esteja num lar, você seja uma mãe em um lar com problemas difíceis. Talvez você seja um pai em um lar com situações complicadas e você pense assim: poxa, queria tanto que a minha família vivesse uma circunstância diferente, queria que os meus filhos estivessem em outra situação e eu me sinto tão impotente como um pai ou como uma mãe em tudo isso, o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo e o que eu posso fazer. E você possa se sentir talvez realmente sem forças. E aí nós te encorajamos a buscar isso com toda a tua força, não apenas por você, mas pela sua família. Nós temos também aqui um conteúdo sobre herança, mas nessa herança não falando, né, como nós estamos falando hoje, de Deus para nós, mas de nós para os nossos. Porque o que Deus tem para a nossa vida é algo tão extraordinário e transbordante que você pode ter certeza que você não vai ser o único beneficiado nessa caminhada. Você pode ter certeza que Deus vai trazer para você algo que você vai passar para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que estão próximas a você. E você pode ser, nesse momento, a diferença na vida da tua família. E passando aí mais para um ponto final, que se você está aqui assistindo esse vídeo hoje e fale assim: sim, mas não para mim, isso não é para mim. Nós estamos aqui para te dizer, é para você. Para todos, né, que querem. Para todos nós, porque o nosso Deus, Ele não faz diferença. Ele não faz acepção de pessoas. E na palavra dele, em Romanos 3:22, nos fala assim, ó: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Crer é a chave, acreditar é a chave. Comece hoje a sua vida com Deus. Se você ainda não tem uma intimidade com Deus, se você ainda não tem uma vida de busca, comece hoje acreditando, não duvidando que hoje, nesse momento, Ele pode derramar algo extraordinário sobre você, uma unção poderosa que vai mudar não só a tua vida, mas a vida das pessoas que você ama. Nós te convidamos a isso, né? Muito bom. E relacionamento é isso. Relacionamento não é obrigação, mas é prazeroso de você estar ali junto, né, e buscando essa presença de Deus. E é para todos. E a gente tem que começar do nosso jeito. Não tem uma receita de bolo, mas é cada um do seu jeitinho, com a sua forma de ser, vai buscando esse contato com Deus e Ele responde, né? Comece comprando o seu caderninho, se você não tem. E se você tiver algum aí, separa. E comece anotando aí esses trechos tão poderosos que nós falamos, que ao longo do vídeo vai aparecer aí para você, meditando em Romanos 8, que é uma palavra poderosa, é uma das minhas mensagens favoritas, é o texto de Romanos 8, porque ele fala, né, esse texto fala que nada
pode nos separar do amor de Deus, e isso é muito forte. Então começa meditando aí nessa mensagem. Talvez, se você não tem intimidade com a Bíblia, se você não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia, compra a palavra de Deus e começa a sentir tudo que Deus tem para você. Comece a se reconhecer como filho, porque Ele está falando para você nesse momento: você não está só, eu estou contigo, filho. Agora é preciso que você dê o primeiro passo, porque eu estou aqui, olhando por você, e eu te amo muito. Amém? Verdade. Amém. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha se beneficiado. Se você lembrou de alguém, compartilhe, comente, se inscreva para ficar pertinho de nós, se você não é inscrito. E se você gostou, curta também. Nós sabemos que o YouTube recomenda mais, né, os vídeos quando tem curtidas, comentários, enfim. E é muito bom que esse conteúdo vindo de Deus beneficie também outras pessoas. Um grande abraço. Até a próxima. Até logo, pessoal. Obrigado.